Meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Estamos aqui de volta com de Gênesis ao Apocalipse. Neste conteúdo estaremos analisando a partida de Jacó, a sua viagem para Padã Arã, onde ele fora para os seus parentes e ali ele deveria casar com uma das filhas do, dos parentes da sua mãe, de Rebeca. Quando ele, já prevendo a morte de Isaque pela idade, pensou em seu coração de matar a Jacó. E Rebeca, vendo ou sabendo desta notícia, incentiva então seu filho, orientando ele a partir dali para evitar o pior. Pois bem, no capítulo 27, no versículo 41, a palavra diz assim: Esaú guardou rancor contra Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: Os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Então matarei meu irmão Jacó. A vida de Jacó, portanto, estava ameaçada. Veja o drama dentro de uma família sagrada. E sendo assim, Esaú jurando matar Jacó após a morte de seu pai, é que Rebeca entra em ação, instruindo seu filho, ordenando seu filho que fuja da ira do seu irmão e que ele vá à cidade natal de Rebeca, nas regiões de Harã, lá no norte da Mesopotâmia, e ali fique até que passe a ira do seu irmão. Por isso, o versículo 42 ao 46 do capítulo 27 está escrito: Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú, se consolando com a ideia de matá-lo, ouça, pois, o que lhes digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor do seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo. Por que perderia eu vocês dois num só dia? Então Rebeca disse a Isaque: Estou desgostosa da vida, por causa destas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Ela encontrou aqui um subterfúgio para convencer a Isaque, seu marido, da realidade da fuga de Jacó. E, de fato, ela estava correta. Jacó não poderia casar-se com uma mulher fora da parentela
de Abraão, pois aqui está em evidência os pactos, as promessas de Deus, a aliança de Deus que fora estabelecida em Isaque. E futuramente Deus a estabeleceria na vida de Jacó. Sendo assim, depois que sua mãe lhe orienta, Isaque também o chama e dá instrução. Isaque diz para Jacó ir a Harã e lá, segundo o texto, escolher uma noiva entre as parentelas de sua mãe. Do capítulo 28, 1 ao 5, que diz assim: Então Isaque chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: Não se case com mulher cananeia. Vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaque despediu Jacó, e este foi a Padã-Arã, a Labão, filho do arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Está bem claro aqui, portanto, os motivos que levaram Jacó a fugir daqui desta região, da companhia de seus pais, para uma terra distante, na Mesopotâmia. E lá ele deveria casar com uma filha de Labão. E quem é Labão? Lembra do conteúdo passado? Quando Eliezer foi buscar uma noiva para Isaque, tirando água, e deu água para ele e para os camelos, e logo Labão, seu irmão, tomou consciência disso e correu buscar hospedagem para toda a caravana? Pois bem, Jacó agora estava indo para a casa deste cidadão, desta família, onde ele deveria contrair matrimônio. Sendo assim, meus queridos, nós estaremos abordando a partir de agora, do capítulo 28, 10 a 35, 37 ao 38, que cobre a vida de Jacó, a história de Jacó, a história do próximo patriarca nas Escrituras Sagradas. Pois bem, iremos analisar aqui agora a viagem, capítulo 28, 10 ao 22. Jacó, portanto, parte para a Mesopotâmia e no caminho ele tem uma visão maravilhosa. Capítulo 10 ao 15. Ele vê o anjo de Deus. Durante um sonho em Betel, Jacó vê anjos subindo e descendo uma escada que ia da terra até os céus. Veja como Deus começa a trabalhar na vida de uma pessoa que precisava de muitas mudanças, muitas transformações de caráter
e experiência com o próprio Deus. E Deus não o abandonou, porque Deus, de fato, o escolheu desde o ventre de sua mãe. Por isso, no capítulo 28, 10 ao 12, a palavra de Deus diz assim: E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Glória a Deus. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Olha a intervenção divina na vida deste cidadão. Isso mostra que, apesar do caráter deformado de Jacó, o Senhor Deus trabalha como um oleiro trabalha o barro na vida dele, de tal forma que transforma Jacó num instrumento de bênção para o mundo. E Deus promete aqui, Deus passa a sua responsabilidade, aqueles pactos e alianças feito a Abraão, a Isaque, e agora Deus transfere para Jacó. Bendito seja Deus. E aqui nesse texto ele vê o Deus dos anjos. Isso é que é maravilhoso. Por quê? Porque o Senhor está no topo da escada, olha, e confirma a aliança feita entre ele e Abraão. Veja os versículos que acabamos de ler, o 13 e o 15. Isso é muito importante para se compreender o ponto de vista natural da vida de Jacó e o espiritual a partir do Senhor Deus. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão. E o Deus de Isaque: Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Como assim? Com o advento de Jesus Cristo, da genealogia de Jacó, e Jesus Cristo abençoou o mundo através da fé em seu nome. E por isso a igreja, portadora do evangelho da paz, ela é a agência do reino de Deus na terra. Glória a Deus. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Então Deus jamais arredou pé da vida de Jacó. Deus, pelo contrário, como diz a própria Escritura, sobre a lei da semeadura, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Nós vamos analisar aqui que, através dos próprios parentes de Jacó, ele viu neles
o seu próprio caráter. E Deus trabalhou a transformação de Jacó justamente nessa viagem, nessa ida, nessa fuga, nessa vida dele lá na Mesopotâmia. Deus trabalha a sua natureza, seu caráter e o transforma em um homem de fé. Pois bem, nós temos aqui no versículo 16 ao 22 o juramento que Jacó faz. Jacó, acordado, ele promete servir a Deus, mas somente se Deus o proteger e o prover. É claro, Deus jamais deixaria de prover as necessidades de Jacó e lhes conceder segurança até o dia em que todas as promessas de Deus fossem cumpridas, conforme analisamos neste conteúdo. No capítulo 28, 16 a 22, a palavra de Deus diz: quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Olha que coisa mais linda quando Deus trabalha na vida das pessoas. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel. Lembre desse nome, Betel, onde Jacó teve um sonho, onde Deus falou com ele através de uma visão, e ele viu anjos descendo e subindo, e viu Deus lá no topo, nos céus. E Deus, então, falando com ele, prometendo a ele as bênçãos que fariam em sua vida, ele então coloca ali uma pedra e ele dá um nome, Betel. Betel, Betel. Lembra disso? Pesquise na geografia bíblica, pois é muito importante os lugares onde os homens de Deus fixaram morada, história, para melhor se compreender os textos proféticos, por exemplo, e tantos outros mais complexos que temos nas Escrituras. Pois bem, e deu o nome de Betel, aquele lugar. Por isso nós temos aqui Esaú adiou a execução do seu propósito assassino para depois da morte de seu pai, que suponha ele aqui seria em breve. Como Deus estaria entregando uma promessa, um pacto espiritual, uma aliança espiritual a um homem que estava premeditando a morte do seu irmão, espírito de assassino, e já prevendo também a morte do próprio pai. Esaú adiou aqui, olha, a execução do seu propósito assassino para depois da morte de seu pai, que suponha ele seria em breve. Mas depois disso, Isaac ainda viveu 40 anos de vida. No entanto, seu propósito secreto chegou ao conhecimento de Rebeca. Lá no capítulo 29 de Provérbios, no versículo 11, a palavra de Deus diz o seguinte: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Então Esaú estava se comportando como um tolo, prevendo matar o seu próprio irmão. A justificativa que Rebeca apresentou a Isaac para a expatriação de Jacó não era legítima. Ele foi enviado a Padã-Arã, mas não primeiramente para arranjar uma esposa.
e sim para fugir de seu irmão. Veja como uma família sagrada entra em situações espirituais perigosas. Veja quando as pessoas começam a regredir um povo que conhecia, que tinha experiência com Deus. Esta constante duplicidade não seria a razão para Rebeca sentir-se aborrecida da vida. Ela estava, segundo ela, aborrecida da vida. Parece provável que ela nunca tivesse voltado a ver de novo seu filho predileto. Antes de Jacó deixar a tenda de seu pai, segundo o texto sagrado, este repetiu para ele aqui a bênção dada anteriormente, ampliando-a mais. Embora devesse sentir-se triste ante a inevitável separação, no céu brilhava a estrela da esperança, convidando-o a ir em frente. Jacó, naquele momento, naquele diálogo com seu pai, levou ele a entender os planos de Deus. Isaac entendeu os planos de Deus. Era necessário que fosse afastado da influência da sua mãe e levado a um mundo mais amplo, onde, através da dor e das frustrações, ele se tornasse um príncipe de Deus. Muitas vezes nossos ninhos, nossas casas se rompem para que aprendemos a voar bem alto, bem longe e alcançarmos as respostas de Deus para as nossas vidas. Sendo assim, meus queridos irmãos, ele vai, portanto, conforme vemos, e tem aquela visão maravilhosa. Capítulo 28, 10 ao 22, a visão de Jacó em Betel. Esta visão em Betel, esse é o caminho que ele estava seguindo até Padã-Arã. E este aqui é o capítulo da escada, no qual vemos um homem pecaminoso, conforme eu disse, e fraco, mantendo comunhão com o Deus eterno que nos ama, apesar das nossas indignidades, e que deseja encaminhar-nos a uma vida de poder e bem-aventurança, apesar de não merecermos nada, de sermos considerados trapos de imundícia. A aproximação rápida da noite oriental o alcançou num terreno desabrigado e Jacó não teve outro jeito senão dormir ao ar livre, em céu aberto, mas dormiu para ver. Que maravilha! E é isso que Deus faz quando ele tem propósito com uma pessoa. Bendito seja o nome do Senhor. Existem entre o céu e a terra um caminho aberto para cada um de nós. Jacó teve uma visão mais profunda acerca da natureza de Deus, porque na visão de Jacó, no seu entendimento, Deus ficou lá na barraca de Isaac, Deus ficou lá na barraca de Rebeca, mas não. De repente ele é surpreendido pela presença de Deus ali, numa noite em pleno campo aberto. Ele tem esse aprendizado. Opa, Deus está aqui, eu não sabia. Ele não só está na tenda do meu pai, como está aqui também. Deus é onipresente. Olha só, Deus se revelando gradativamente ao ser humano. Cada lugar aonde fosse era sua casa,
cheia de anjos. Aonde Jacó estivesse, o próprio Deus prometeu: eu estarei com você. Isso mostra Deus se revelando de uma forma mais profunda. O Deus onipresente. Tomemos posse das promessas de Deus. Ele fará mais do que prometeu. Chegaremos à casa de nosso pai em paz. Isto aconteceu com Jacó e isto acontece com todos nós. Então, meus queridos irmãos, que a vida desse cidadão, que essa experiência, ela sirva para nós como experiência, como base, como orientação, para que nós possamos jamais fugir das promessas de Deus para as nossas vidas, mas que possamos permanecer no chamado. Pois bem, que Deus lhe abençoe. Compartilhe esta palavra. Deixe o seu joia, o seu comentário. Isso nos motivará a continuar produzindo conteúdos como este. No nosso próximo conteúdo, estaremos analisando aqui o amante, a vida de Jacó e a sua paixão por Raquel. Fique na paz, seja abençoado por Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória.